Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E na aula de hoje, eu vou dar algumas dicas para o nosso ciclo 2 que se iniciou. Qual é o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar aqui nesse ciclo? Gente, só, né, colocando aqui, não é um conteúdo para memorização, nós não vamos ficar especialistas em braille, é um tema que necessitaria de capacitação, de um curso específico, de treinamento para depois utilizar. O que a disciplina vai fazer é mostrar a ferramenta, é mostrar as condições pedagógicas para que a gente tenha algum tipo de material, né, não fique tão perdido caso tenha caso de deficiência visual, tá? Então vamos lá. Se por um lado os cegos dispõem de um código musical complexo, por outro lado o aprendizado dessa notação consiste para eles em uma rica oportunidade de adquirir conhecimento e vivência no campo musical. E a complexidade do código cria formas de representação na música. Então, assim como a gente tem o Braille, né, que é uma leitura muito acessível para todos, aí foi criado o Braille, também o Musibraille, para a leitura musical específica. Então, a leitura de partitura em Braille, ela é por meio de um processo linear e sequencial, em que o conjunto de informações assimiladas está restrito à abrangência do tato. Por exemplo, se o leitor, né, da partitura em braille ele tem que ter um conhecimento prévio, essa é a dificuldade. Não, o braille ele não é para uma iniciação musical do zero, tá? Então fala, mas como que eu posso chegar até esses conceitos básicos? Você pode trabalhar com alto relevo, como alguns exemplos aí do nosso guia, algum material tátil, uma cola de alto relevo, um material que você confeccione que é possível passar a mão no chão, no material palpável, né? Você vai trabalhar que tipo de conceito? Tonalidade, formação de intervalos, explicar os padrões rítmicos. Essas coisas são intrínsecas aos princípios norteadores do próprio código. E por isso torna-se um pré-requisito para o aprendizado. Se você jogar o braille direto para o estudante sem um prévio conhecimento de algumas noções básicas, ele não vai conseguir realizar essa leitura. Tá? Vocês vão perceber que é um pouquinho complexo. A música com efeito constitui um dos campos a que os cegos puderam ter, sim, um acesso muito mais pleno, após o advento da leitura e da escrita em braille. Foi o próprio criador do sistema que concebeu a base dessa notação, graças ao fato de que ele mesmo, claro, atuava como musicista, por isso que ele conseguiu chegar tão próximo, né, da leitura real para ajudar essas pessoas. E após a criação da notação, foram realizados ao longo do tempo convenções que resultaram em acordos entre diferentes países no sentido de unificar a musicografia braille. Assim como em Libras, vocês sabem que tem um processo de unificação para facilitar a leitura, aqui no Braille também. Só que ele é mais unificado, porque na Libras, dependendo da região, tem certas variantes. Aqui no Braille, não. É um código específico para todos em qualquer local do Brasil. Tá? Vamos pensar aqui, por que é importante essa introdução para que você faça o ciclo 2? Senão você vai fazer a realização dos códigos de forma incorreta. A gente tem uma sequência correta, que é vertical, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Da mesma forma que a gente escreve da esquerda para a direita, a leitura aqui também é igual. Então, olha só os pontos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa ordem, tá? As letras em braille, elas são os códigos, né, para nós em música também, são formados na combinação desses 6 pontos, que é chamado cella braille, e também por 2 colunas de linhas e pontos. E a localização é dada de cima para baixo, da esquerda para a direita, exatamente nessa ordem que vocês estão vendo aí na tela. Se a gente lê ele assim, a gente erra todo o exercício que está aí proposto para vocês. E cada combinação de pontos em relevo forma, portanto, uma determinada letra, um sinal musical. Vocês vão ver que tem símbolos musicais que têm vários números e, às vezes, todo aquele conjunto para representar uma única clave ou aquele conjunto de pontos para representar um sinal como o ritornelo, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente nessa ordem, senão a gente não consegue ler corretamente. Aqui está o alfabeto, que é mais tradicional. Então, por exemplo, se a gente fosse falar A, seria 1, M, 1,
3, 4 é representado pela letra N. A letra O, 1, 3, 5 é a letra O, entenderam? Então, cada código, a gente vai ver alguns exemplos aqui de música, tem no guia também, eles são específicos para uma letra. No caso do Braille, tem uma pontuação, a gente tem numerais, tem tudo. E a música também não é diferente. Se você tivesse que ensinar, né, do início, o Braille para sua turma, por uma questão de curiosidade ou por uma necessidade, você poderia estar adaptando alguns materiais simples do cotidiano. Então, eu vou dar uns exemplos aqui, ó. A caixa de ovo. Se você pegar a caixa de ovo e cortar, né, ou pegar elas apenas com 6, né, que é exatamente o número do Braille, da cela Braille, você consegue usar com bolinhas ou com bolinhas de desodorante Rolon ou alguma outra coisa que você queira, você consegue mexer essas bolinhas para formar letras diferentes ou para formar símbolos musicais, que é o nosso caso, né? Então acho que dá um trabalho super legal. E é interessante também porque acaba que fica um trabalho ligado a artes, né? As caixas de ovos, né? Cada caixa dá para fazer essas 2 celas. As bolinhas de desodorante, no caso aqui foi usado o Rolon, mas você pode usar aí a sua criatividade, tá? É um material muito simples. Você vai recortar as celas e colocar as bolinhas de acordo com a letra ou com o símbolo musical desejado. Então, a letra A é o ponto 1, da esquerda para a direita, e a letra B são os números 1, 2, também do lado esquerdo apenas. 2 pontos. Os círculos em negrito representam os pontos da cela Braille e a combinação desses pontos forma esses 63 caracteres que a gente pode simbolizar. As letras, os números ou os símbolos de música, matemático, químico, tudo a gente consegue fazer. E também no caso da leitura de partituras, que é muito importante para esses alunos, né? Então, basta que se acrescente antes do sinal de 6 pontos um sinal de número ou de música. Então, para alfabetização, a gente utiliza diversos tipos de materiais concretos. Você pode utilizar sucata, papelão, qualquer material que seja palpável, né, para ficar interessante, divertido, você pode fazer. Se quiser comprar pronto na internet, também tem materiais suficientes para isso, mas se você quiser confeccionar, fica uma aula bem legal. E pode utilizar sucata. Olha que ideia interessante. Aqui é papelão apenas, né, com botões, e do outro lado direito nós temos as tampinhas de garrafa que foram coladas, e dentro dela você pode colocar qualquer tipo de semente, tá? No caso do papelão também, se você furar, né, e depois ir colocando os botões, eles vão estar representando também esses pontos em negrito, no caso, da cela Braille. Então, olha só, são coisas muito simples e aqui são pequenas sugestões e vocês podem criar conforme a criatividade. Para a execução do Dó3, o sinal desta nota deve ser precedido por outro sinal que indica qual das oitavas do piano essa nota está localizada. Ou seja, ao iniciar a grafia do trecho, coloca-se o sinal simbólico de clave e depois a fórmula de compasso. E depois a primeira nota da melodia. Então, isso é uma regra específica do Musibraille. É desnecessária a mudança da nota de referência a menos que mude de oitava. E o sistema ainda oferece os sinais de dedilhado, de articulação, que são escritos após cada nota em questão. E se a leitura do Braille é horizontal, aí você deve estar perguntando, como que a gente vai trabalhar acorde, né? A escrita do acorde de Dó maior na fundamental, que seria Dó, Mi, Sol e o Dó oitavado, escreve-se a clave, o sinal de oitava, depois as notas Mi, Sol e Dó oitavado. Mas caso o acorde for tocado pela mão direita, grafa-se do agudo para o grave. E inicia-se do dó agudo e depois acrescenta o sol, mi e o dó grave. Olha que interessante. É uma regra também. E se houver necessidade, para muitos instrumentos de percussão, a gente precisaria de uma legenda específica, uma bula, né? E cada instrumento, por exemplo, pode ser representado por uma determinada nota. Então, por exemplo, a zabumba seria o sol, o mi, o triângulo e assim sucessivamente, no caso dos percussionistas, tá?
Para o estudante de leitura braille, o sinal de ritornelo, ele não é simples de executar, porque não tem, no caso do estudante, ele não tem um exato campo visual que a gente tem, de onde começa e de onde termina essa repetição. Então, precisa identificar o tamanho, a quantidade mais ou menos de compasso existente entre o início e o final da repetição. Olha só, aqui tem um exemplo que está no guia para vocês aí, de alguns símbolos, por exemplo, as colcheias, né, e as notas musicais. Olha só, se eu fosse fazer uma música dó, dó, mi, né, ou montar um acorde, seria o quê? 1, 4, 5, tracinho. 1, 2, 4, tracinho. 1, 2, 5. Isso é a representação do acorde dó para de dó maior para 3 sons. Sempre que eu vou colocar um grupo, né, de símbolos e não é apenas um para tudo, eu separo com tracinho, com hífen. É dessa forma que a gente faz. Então, se vocês observarem aí, ó, tem a semibreve, semicolcheia, as pausas, né? Como que é a pausa de colcheia? Se eu fosse falar em números, seria 1, 3, 4, 6. É a pausa de colcheia. Ok? E aí vocês vão olhando aí com calma, né, na tela fica meio embaçado, mas no guia de estudo, se vocês acompanharem, fica mais fácil. Trabalho com as oitavas, né, a primeira oitava, ela é representada pelo número 3, 4, né, eh, mão direita, mão esquerda, pedal, então olha só, tudo tem, uma numeração específica. Então se eu quero a sétima, eu vou ter que número? 6, certo? E os intervalos? O intervalo de segundo ele é representado por 3, 4, o de terça, 3, 4, 6, e assim sucessivamente. Se vocês observarem, né, aí tá a figura também com esses intervalos aí para vocês. Ah, precisa decorar? Não, nós estamos conhecendo a ferramenta. Aqui o propósito de forma alguma é a memorização, mas sim conhecer e aprender como ler o braille em música, tá, gente? Algumas coisas, porque é um material que precisaria de um curso específico. Olha só, no caso da clave de sol, que é um exemplo que eu falei anteriormente, ele tem 3 figuras para a clave de sol. Então, como que eu represento em números a clave de sol? 3, 4, 5, traço. 3, 4, traço. 1, 2, 3. Todos esse grupo de números separados pelo tracinho representam a clave de sol. Como que eu represento o símbolo do B quadro? 1, 6. Como que eu represento o sustenido? 1, 4, 6. O bemol? 1, 2, 6. Tá? Então prestem bastante atenção no exercício para vocês não contarem horizontal, é vertical, tá? Olha as barras, que interessante. O ritornelo é um outro exemplo grande. Todos esses números que a gente contar, um por um, separando por tracinhos, eles são específicos só do ritornelo. Tem um número que é só da barra final e o que é da parcial. Barra final seria o quê? 1, 2, 6, 1, 3. Ritornelo, 1, 2, 6, 2, 3, 5, 6. Tracinho, 1, 2, 6, e assim vocês vão estar contando aí na hora de ler o exercício, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui agora o Musibraille, que é esse projeto fantástico aqui do Rio de Janeiro, né, criar condições favoráveis à aprendizagem musical das pessoas com deficiência. Aí vocês podem clicar para conhecer a ferramenta, né, o que é o Musibraille, tem vídeo, faça o download do software, obtenha partituras da musicoteca, e aí tem alguns itens aqui para a gente conhecer, né, nem que for só por curiosidade. Eh, Poderia estar ainda mais atualizado, né, mas como é um projeto gratuito, não sofre muitas atualizações, mas de qualquer forma, a gente tem que reconhecer que é um projeto muito útil para todos nós, né. Aí só vocês clicarem, né, caso vocês tenham curiosidade aí. E os materiais da confecção, pedagógica que eu mostrei, eu tirei daqui, ó, psicopedagogia clínica, tá?
alguns dos exemplos, né, com materiais de alto relevo, eu tirei daqui. Tem outros exemplos aqui para vocês, ó, com argola, né, com os botões, pode ser usado feijão. Então, o objetivo desta unidade é apenas um conhecimento a respeito da musicografia Braille, o que ela significa. E também vai estar disponível para vocês em PDF completo, ó, que aí é um pouco mais complexo. O livro ele vem todo detalhado, né, falando de cada parte, olha lá, ó, os instrumentos de corda, símbolos da tabela, mão esquerda, mão direita. Aqui também tem essa parte que eu mostrei para vocês dos símbolos, né, das claves, dos ritornelos. A gente pegou no guia alguns pontinhos específicos para ilustrar, tá, que seria impossível trabalhar o material completo, mas vai estar disponível para vocês nessa consulta. Leiam para a atividade do ciclo 2 apenas as páginas específicas da Fabiana Bonilha, porque é uma tese de mestrado, então é bem extenso, mas para quem tiver interesse, é muito interessante, recomendo a leitura, e foi através dessa tese que nós nos inspiramos para fazer essa unidade do nosso guia de estudos, ok? E quem quiser conhecer mais o Musibraille, eu aconselho a fazer curso especificamente, a convidar, né, um especialista para ir na sua escola, treinar alguns professores e só quando eles já estiverem familiarizados, estar passando esse curso para outros profissionais e só depois trabalhar com os alunos, porque requer realmente um treinamento mais intensivo. Mas, se houver necessidade, né, vale a pena, ok? Um abraço então, pessoal, e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem na atividade, eu estou à disposição.